Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e consagramos a Ti essa noite, Senhor. Bem como oramos para que junho de 2026 seja uma bênção, seja sobrenatural. Consagramos a Ti e Te damos graças pelo mês de junho de 2026, assim como Te damos graças pelo dia de hoje, por essa noite, pela nossa família, gratidão pelo nosso trabalho, gratidão pelas oportunidades, gratidão pela saúde, gratidão pela provisão contínua do Senhor na nossa vida e por todas as coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado na nossa vida. Oro, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, família, negócios, projetos, que o Senhor dê livramento a essa pessoa, o Senhor dê livramento à sua casa, o Senhor dê livramento a essa empresa, que todo laço do inimigo seja cortado, que toda obra contrária na vida dessa pessoa seja quebrada, seja desfeita, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, abre as portas, libera do Teu poder, libera do Teu favor sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre os projetos dela. Sim, ó Deus, nós apresentamos a Ti todos os projetos, em o nome de Jesus, essa pessoa que fez a sua carta para Deus, o seu projeto para Deus, que o Senhor possa abençoar os seus planos, trazer os ajustes necessários, aquilo que não vem do Senhor tira do caminho, e aquilo que é do Senhor, que o Senhor possa trazer os recursos, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor possa derramar graça, o Senhor possa derramar favor sobre ela e também sobre toda a sua família. Oramos, Pai, em nome de Jesus, declarando que esta casa viverá o extraordinário de Deus. Essa casa viverá o incrível do Senhor. Oramos também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, eu sei que Tu cura. Eu sei que Tu tens todo o poder de libertar, Tu tens o poder de restaurar a saúde, restabelecer a vida dessa pessoa, trazer os movimentos de volta, operar maravilhas. Tu és o Deus de maravilhas. E no nome de Jesus Cristo nós oramos por um milagre de Deus. Que o milagre de Deus toque a tua vida. Que o milagre de Deus toque a tua casa agora. Que o milagre de Deus, em nome de Jesus Cristo, comece a tocar em cada célula do teu corpo, nos órgãos internos. Comece a tocar na tua pele. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, inclusive por crianças que têm doenças crônicas. Eu oro, Senhor, por pessoas que têm doenças crônicas. E no nome de Jesus nós oramos por cura, oramos por milagre. Senhor, Tu és o Deus que opera o sobrenatural. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder, envolva-os com o Teu poder. Que a glória de Deus entre nessa casa, que a glória de Deus entre neste lugar. No nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder, Jesus. É o que nós te pedimos. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Se o Senhor te tocar, a tua vida nunca mais será a mesma. Chame por Jesus. Você que entrou aqui nessa oração, até você que entrou pela primeira vez aqui nessa oração, que foi Deus que te trouxe aqui. Declare aí, Jesus, se Tu me tocar, minha vida nunca mais será igual. Declare, toque-me, Jesus, com o Teu poder. Declare, chame essa presença santa. Chame essa presença poderosa, a maior presença do universo. Chame a presença de Jesus Cristo, invoque o nome de Jesus Cristo, invoque a sua santa e poderosa presença. Aleluia. Jesus, toque-os com o Teu poder, toque-os, Jesus. E aquele que está ferido de alma, aquele que está doente emocionalmente,
que seja curado. Toque o Senhor com o teu poder, toque a vida dela, Pai. Senhor, aquele que está cansado emocionalmente, aquele que tem enfrentado lutas, aquele que tem enfrentado desafios, Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Jesus. Toque-os, Jesus. Envolva-os com o teu poder. Envolva-os com a tua graça, Jesus. Envolva-os. Totalmente, completamente envolva-os. Sim, doce e amado Espírito Santo, envolva-os. Envolva-os, toque-os. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Mande essa oração para os teus amigos, para os teus familiares. Você pode compartilhar com 10 e se puder compartilhar com mais, compartilha. Manda nas redes sociais, manda para o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está cansada da vida, tem muita gente que está cansada de lutar, tem muita gente que está se sentindo incompreendido, tem muita gente que está precisando de um suporte e não tem para quem pedir. Tem muita gente que precisa de uma ajuda e parece que toda ajuda está distante, mas existe um Deus que nunca está distante e que trabalha para aqueles que nele confiam. Então segura essa palavra. A oração, ela não deve ser que nem guarda-chuva, da gente usar só quando está em aperto. Nós devemos orar sempre. Se Jesus usou a oração enquanto esteve aqui nessa terra, se ele era um homem de oração e nós nos espelhamos nele, então nós precisamos orar como ele orou. Nós precisamos buscar a Deus como ele buscou. Eu quero pedir a você, compartilhe essa oração e que Deus te recompense poderosamente em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho aqui que eu recebi do Edésio e ele escreveu assim: no final do mês de maio eu fiquei desempregado e comecei a ter várias crises de ansiedade. Encontrei o seu canal no YouTube e desde então tenho participado das orações e dos propósitos e muitas são as bênçãos. No propósito da Carta para Deus, olha só, mais um testemunho da Carta para Deus. Mais um testemunho da Carta para Deus. Um processo que estava há 15 anos parado foi chamado para um acordo. No propósito da vida extraordinária, minha filha caçula passou na escola técnica, meu genro conseguiu comprar o carro zero e minhas taxas de colesterol e glicose normalizaram. Me tornei aluno da Academia Kindle Global e faço devocional. Eu e a minha família somos gratos a Deus por sua vida e por sua família. Que bênção, Edésio! Eu fico muito feliz e toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Amém? Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus de milagres. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você viu mais um testemunho aí da Carta para Deus. Você está vendo quanta coisa aconteceu nesse propósito da Carta para Deus? Quanta coisa aconteceu, quanta resposta houve, quanta resposta houve, quanta resposta houve, foi incrível, foi incrível, foi incrível, foi incrível, quantas coisas maravilhosas aconteceram, glória a Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre o teu coração, em João capítulo 1, verso 46, perguntou-lhe Natanael, pode haver alguma coisa bem-vinda ou boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Filipe tinha um amigo chamado Natanael. E Filipe falou para Natanael a respeito de Jesus. E eu fico imaginando como que foi essa conversa. Filipe perguntando para Natanael da família, dos negócios, como é que você está, Natanael? E depois disso ele diz, eu tenho uma novidade para você. Filipe diz para Natanael. E Natanael diz, qual a novidade? Encontramos o Messias, o Cristo. Caminho com ele, sou discípulo dele agora. E Natanael disse, não pode. E da onde que ele é?
E daí Felipe diz, ele é de Nazaré? Jesus não era de Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, mas ele era de Belém. Foi em Belém que ele nasceu. E, claro, passou grande parte da sua vida em Nazaré. E Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas, muitas vezes, menosprezam a gente. Isso faz parte do ser humano. Porque muitas vezes as pessoas pegam uma parte da sua vida, ou pegam algo pelo ar, e eles já determinam o que é e o que não é. Jesus, ele nasceu em Belém, e o Messias viria de Belém. Só que Felipe não tinha informação completa, e Nazaré e Natanael também não. Jesus passou grande parte da vida dele ali em Nazaré. E eu quero que você compreenda essa palavra, porque ela é uma palavra muito forte. Porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem do seu sacrifício, elas não sabem da sua entrega, e elas julgam você. Então, se você está bem, se você está melhor do que elas apontam o dedo. Sabe, eu nunca critico uma pessoa que venceu na vida. Eu nunca falo de uma pessoa que venceu na vida porque ela sabe o caminho que ela teve que trilhar. E eu sei de uma coisa, o dinheiro não vem de graça, o sucesso não vem de graça. Tudo tem seus desafios, tudo, sabe, tem coisas a superar. Não é assim como as pessoas pensam. Tudo é desafiador. E muitas vezes, sabe, as pessoas conhecem só uma parte da sua vida e começam a julgar você. As pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas falam mal. As pessoas, elas muitas vezes não estão interessadas em toda a verdade. Elas pegam apenas um trecho da verdade e elas têm aquele trecho como a verdade. Mas se as pessoas elas procurassem realmente saber, então elas teriam mais cuidado naquilo que elas falam. E a Bíblia nos diz, olha só, a Bíblia nos diz que Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas vão nos menosprezar. Não sabem da nossa história, não sabem da nossa vida, não sabem da nossa dedicação, não conhecem o nosso coração. Não conhecem também, sabe, fatos da sua vida. Nós não sabemos o que acontece nos últimos segundos da vida de uma pessoa. Nós não sabemos. Eu já orei por pessoas em casos terminais, pessoas que estavam na beira da morte, pessoas que estavam em CTI, pessoas que estavam desenganadas. E a bem da verdade é que a gente não sabe as últimas conversas que a pessoa teve com Deus. Às vezes, antes de um acidente trágico, a gente não sabe o que a pessoa estava pensando. A gente tem uma ideia, sabe? A gente tem uma ideia, talvez ela estava conversando qualquer outra bobagem, mas a gente não sabe, de fato, o que aconteceu com aquela pessoa. A gente não sabe. E muitas vezes julgamos as pessoas. Julgamos as pessoas dizendo, não, foi para o inferno. Não, esse não se arrependeu, não aceitou Jesus, Eu quero dizer uma coisa para você, sabe, às vezes nós não conhecemos a verdade inteira. E nesse banco de informações, porque hoje você abre seu celular e já tem ali um monte de notificação de rede social, de WhatsApp, de e-mail e de coisa, sabe, tem muita informação. E às vezes você pega uma coisa andando e você acha, é isso, e às vezes não é aquilo. Sabe, nós podemos olhar um iceberg de um navio e pensar assim, puxa, que iceberg grande. Às vezes ele é maior embaixo do que é em cima. Ou seja, nós conhecemos uma parte, mas não conhecemos a totalidade. Aqui, Natanael não conhecia quem era Jesus. Às vezes você acha que você conhece Jesus, mas você conhece só uma partezinha de Jesus. E você só vai conhecer Jesus de fato. Você só vai conhecer Jesus de fato
se você se aproximar dele. Muitas pessoas conhecem Jesus por aquilo que os outros falam. Muitas pessoas conhecem Jesus, sabe, por aquilo que é pregado no púlpito, por aquilo que foi dito, por aquilo que fizeram no filme. O Jesus dos olhos azuis, do cabelo loiro. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você, você só vai conhecer Jesus quando você realmente se aproximar dele, você se aproximar dele. E Natanael tinha esse bloqueio, Natanael tinha essa dificuldade. E quando ele chega até Jesus, quando ele chega até o Senhor revelou um fato da vida dele. Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, o que Jesus testemunhou de Natanael, Jesus, na verdade, fez uma revelação ali. Foi uma revelação. É por isso que eu acredito nos dons proféticos. Eu acredito que o Senhor revela. E o Senhor disse assim: eu te conheço, Natanael. E Natanael pergunta: da onde tu me conhece? E Jesus disse assim: antes de Filipe te chamar, eu já te vi. Nós não sabemos o imbróglio disso, nós não sabemos, sabe, por que aquilo ali foi tão significativo para Natanael, mas Natanael disse: você é o Cristo. Alguma coisa ali naquele momento, sabe, que só Natanael e Deus sabiam, Jesus revelou naquele momento. Eu quero dizer uma coisa para você, e ali Natanael se rendeu. Às vezes, nós precisamos nos render a Deus. Às vezes nós precisamos nos render a Deus para conhecê-lo de fato. Nós precisamos nos render e nós ficamos esperando muitas vezes, sabe? Nós ficamos esperando por aquilo que as pessoas nos falam de Cristo, quando na verdade Cristo quer se revelar para nós. E quando você se aproxima de Cristo, Ele se revela a você. Deus não quer que você apenas fique, sabe, na margem, na superfície. Deus quer que você entre nas águas profundas. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Você só vai conhecer de fato o Senhor quando você se aproximar dEle. E então você vai descobrir que Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu amanhã. Ele conhece todas as coisas a respeito de você. Eu vejo, sabe, um Natanael julgando Jesus antes e agora um Natanael rendido a Deus. É por isso que tem coisas que antes de nós falarmos das pessoas, antes de nós falarmos mal das pessoas, nós deveríamos primeiro descobrir a verdade. Sabe, alguém pode pegar e fazer um vídeo seu, criticando você, falando mal de você, mas você não conhece uma pessoa pelo vídeo. Nenhum de nós vai conhecer uma pessoa pelo vídeo. Nenhuma pessoa vai conhecer uma pessoa por um programa de televisão. Talvez você tenha, sabe, pessoas que você admira na televisão. Bem, essas pessoas fora da televisão, elas, com certeza, elas são outra pessoa. Às vezes mais amáveis do que aparenta na televisão. Às vezes mais humildes do que aparenta na televisão. Às vezes, sabe, pessoas extremamente generosas e que você olhando pela televisão, você dizia assim, não, esse é orgulhoso, olha essa mulher aí, olha, ela é... E às vezes é uma rica de uma pessoa. Assim como podemos ter, né, uma desilusão ao conhecer a pessoa nos bastidores, ver que aquela pessoa é uma pessoa má. Eu quando entrei na Band, junto com um dos diretores da Band, eu fui levado dentro da emissora a conhecer, sabe, os programas que eles tinham, a conhecer até mesmo algumas pessoas que trabalhavam lá. E eu conheci algumas pessoas no corredor que me apresentaram, sabe? E pessoas dóceis, pessoas humildes, e que você olhava pela televisão, você dizia, essa pessoa, sabe, deve ser uma outra coisa. Mas quando eu conheci, sabe, encontrei pessoas humildes, encontrei pessoas boas, pelo menos as que eu encontrei, né? E eu compreendi uma coisa, que muitas vezes nós julgamos uma coisa pelo rótulo.
Julgamos pelo rótulo e não vemos a essência. Julgamos pelo rótulo e não vemos de fato, sabe, o que está ali dentro. E Natanael, ele, quando encontrou Jesus, quando ele teve essa experiência com Jesus, ele mudou a forma como ele viu Jesus. Às vezes você tem um conceito errado sobre a igreja. Às vezes você tem um conceito errado sobre Jesus. Você pode ter um conceito errado sobre mim. Mas para você conhecer de fato, se aproxime. Se aproxime de mim. Se aproxime da igreja. Se aproxime de Cristo. Se aproxime daquela pessoa, sabe, que você olha para ela e você diz, essa não presta. Você não pode fazer isso. Isso é errado. Nós não podemos ter esse conceito das pessoas sem conhecê-las. Certo? Então, eu vejo que Natanael estava errado, estava equivocado. Quantas vezes estamos errados e equivocados? Quantas vezes menosprezamos as pessoas? E podemos perder uma oportunidade de sermos abençoados por aquelas pessoas. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos conhecer profundamente antes de pensar alguma coisa e antes de falar alguma coisa. Caso contrário, nós podemos pecar contra Deus e podemos perder uma oportunidade de nos conectar com pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Certo? Então, antes de você pensar errado do seu chefe, ande um pouco com ele para conhecê-lo bem. Sabe? É só assim. Porque senão nós vamos... Jesus disse uma coisa, Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que julgardes, vocês serão julgados a mesma medida. A mesma medida. Deixo essa palavra no teu coração. Peço que você me ajude a compartilhar essa palavra. Mande aí para amigos, para parentes, compartilhe com outras pessoas, sabe? Não julgue um livro pela capa. Aquele livro pode ser muito, muito transformador na sua vida. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero fazer 3 anúncios aqui. O primeiro anúncio é que estamos num novo módulo dentro da minha academia, Academia Kingdom Global. Estamos falando sobre metanoia, mudança de mentalidade. Você pode se inscrever aqui no link que está na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Sexta e sábado vamos ter Escola de Profetas. Vamos transmitir a escola também dentro da Academia Kingdom Global, certo? Estou já me organizando para ir para São Paulo. Estarei indo amanhã já, com a graça de Deus, para São Paulo, para a Escola de Profetas, sexta e sábado. E domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Amém? Avenida Aruanã, número 120. E se você ainda não conhece meus livros, esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você pode adquirir nosso livro através do meu site www.vinicius17.com.br. Eu também gostaria de mostrar para você esse livro aqui, o Café com Jesus Kids. É um livro que eu fiz infantil, né? E aqui, para você ver, do outro lado, tem um pastor com as ovelhas para as crianças pintar, vai discipular teus filhos, vai abençoar teus filhos. E junto com esse livro, nós mandamos um kit de canetinha para as crianças, tá? Para as crianças colorir. Então você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero agradecer a Deus por todos os nossos irmãos e amigos que nos ajudam no nosso programa de televisão. Todo sábado eu estou em rede nacional pela Rede TV. É desafiador, mas tem sido uma benção, uma grande benção de Deus. E eu convido você a estar com a gente, certo? Todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E agradecer as orações de todos os irmãos também. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar? Escreve aqui nos comentários, junho será uma bênção de Deus. Já libere essa oração para o mês de junho. Cada dia nós estamos consagrando um mês. Hoje nós estamos consagrando o mês de junho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, derrama do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Derrama do teu favor sobre sua casa, derrama do teu favor sobre a sua família. No nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão, Pai, e abençoe a vida deste homem, abençoe a vida desta mulher. Em o nome de Jesus Cristo, toque com teu poder, Espírito Santo. Toque com a tua graça, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, eu peço o teu favor, eu peço a tua graça, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, libera do teu favor sobre essa pessoa. Consagramos a ti o mês de junho e pedimos que o mês de junho seja uma bênção, seja marcado por milagres, por sinais, por maravilhas. Oramos para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, aquele que está doente seja curado, aquele que está amarrado por forças espirituais que seja livre, pessoas que querem se libertar de vícios, que toda amarra espiritual caia por terra, que todo ataque do inimigo a essa vida, todo ataque do inimigo a esta casa, caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder nessa casa, toca com teu poder nessa família e dá vitória. Dá vitória e intervém, Pai, de uma forma sobrenatural, em o nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça e eu peço o teu favor. Em nome de Jesus, toque-os, Pai, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo, aquele que está doente, que seja curado. Aquele que está oprimido, aquele que está cansado, seja livre agora. E que um novo tempo comece na tua vida. Um tempo profético, um tempo de vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode e que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até mais, em nome de Jesus.